Seja bem-vindo, bem-vinda a este programa semanal, as 3 lições da semana. Um programa que acontece todas as quartas-feiras aqui no canal Laissone, trazendo para si temáticas de interesse pessoal, de interesse social, sempre nesta perspectiva de construirmos uma comunidade melhor, uma sociedade melhor, mas também de nos construirmos pessoalmente como uma pessoa melhor, não é? Então, cada um dos programas a gente traz alguma temática ligada ou a algum evento particular ou às leituras do domingo anterior que nós queremos refletir da Igreja Católica, né? Ou qualquer outra circunstância, né? Mas antes de irmos ao contexto dessas 3 lições desta semana, eu já quero lhe convidar a se inscrever neste canal Laissone, se é que ainda não se inscreveu. Se já se inscreveu, eu lhe agradeço, mas ative aquele sininho das notificações para que sempre possa ter alguma notificação quando nós lançamos algum vídeo. Não se esqueça de colocar sempre o seu like quando você gosta da matéria que nós tratamos, ou pelo menos do jeito como tratamos cada matéria. Comente, coloque os seus comentários, porque eu também quero saber como que você pensa sobre essas temáticas. E por fim, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aqueles amigos, familiares, amigas e todos aqueles que você acha que essas 3 lições podem fazer sentido, podem ajudar. Qual é o contexto para as 3 lições desta semana? No dia 14, nós celebramos o amor. 14 de fevereiro, Dia dos Namorados. Espero que você tenha assistido o vídeo que nós publicamos a refletir um pouco sobre o sentido do dia 14 de fevereiro, sobre o sentido do amor, não é? Quero acreditar que você tenha gostado, sei que você assistiu, mas também eu quero agradecer a todos aqueles que comentaram, que escreveram seus comentários, né, que foram vários, e eu gostei porque eu gosto de ver o que você pensa daquilo que eu escrevo, se gostou, se não gostou, ou se esperava que algo fosse diferente. Portanto, esse é o primeiro contexto, né, que vale a pena tomar em consideração. Mas também temos um outro contexto de extrema importância. Há poucos dias atrás, circulou nos WhatsApps, nos nossos WhatsApps, aquela pequena imagem, foto do livro da 7ª classe, numa das páginas, onde se fala da orientação sexual e da masturbação para crianças da 7ª classe, sabendo que as crianças da 7ª classe são aquelas que estão entre 12 e 13 anos. E uma questão que levou a muitos comentários, não é? A muitos comentários. Mas uma coisa surpreendente é que quando as autoridades da educação se pronunciaram sobre isso, deram-nos a conhecer que o livro já está nas escolas, já está nas mãos dos alunos desde 2004. Isso significa que já passa um tempo desde que o livro está nas mãos dos professores e dos alunos. Aí surge uma questão. Essa nossa reação que surge agora, por que só agora? Por que não antes? Será que nós andamos tão atrapalhados ao ponto de não termos consultado esse livro, de não termos visto essa matéria antes e só agora? Se for verdade isso, mostra que nós andamos um pouco atrapalhados quanto à educação dos nossos filhos. Nós não controlamos o que é que os nossos filhos estão a aprender na escola. E isto não é bom para nós como pais e educadores. Talvez esse já possa ser um sinal para nós despertarmos a atenção de olharmos para os livros dos nossos filhos e nos inteirarmos das matérias que os nossos filhos aprendem na escola. Por quê? Porque nós, os pais encarregados, somos os primeiros responsáveis na educação dos nossos filhos. A escola é a segunda responsável. Então, vale a pena refletirmos sobre isso. Mas, olhando para este contexto,
eu quero refletir um pouco consigo sobre essa questão de orientações sexuais, sobre a questão da homossexualidade, como é que a Igreja se posiciona diante disto e, a partir disto, tirarmos 3 lições da semana. Mas eu quero começar com esta exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, do Papa Francisco, sobre a alegria do amor, sobre o amor na família, no número 56, porque ele fala-nos um pouco disso. Está no contexto dos vários desafios na educação para o amor na família. No número 56, o Papa diz o seguinte: outro desafio surge de várias formas de uma ideologia genericamente chamada gender, ou chamada ideologia do gênero, que nega a diferença e a reciprocidade natural de homem e mulher. Nega. Prevê uma sociedade sem diferenças de sexo e esvazia a base antropológica da família. Esta ideologia leva a projetos educativos e diretrizes legislativas que promovem uma identidade pessoal e uma intimidade afetiva radicalmente desvinculadas da diversidade biológica entre homem e mulher. A identidade humana é determinada por uma opção individualista, que também muda com o tempo. Preocupa o fato de algumas ideologias deste tipo, que pretendem dar resposta a certas aspirações, por vezes compreensíveis, procurarem impor-se como pensamento único, que determina até mesmo a educação das crianças. É só pensar nisso que aconteceu conosco, neste livro da 7ª classe, e a reação que a sociedade teve sobre isso. É preciso não esquecer que sexo biológico, do inglês sex, e função sociocultural do sexo, do inglês gender, podem se distinguir, mas não separar. Por outro lado, a revolução biotecnológica no campo da procriação humana introduziu a possibilidade de manipular o ato generativo, tornando-o independente da relação sexual entre homem e mulher. Assim, a vida humana, bem como a paternidade e a maternidade, tornaram-se realidades componíveis e decomponíveis, sujeitas de modo prevalecente aos desejos dos indivíduos ou dos casais. Uma coisa é compreender a fragilidade humana ou a complexidade da vida, e outra coisa é aceitar ideologias que pretendem dividir em 2 os aspectos inseparáveis da realidade. Não caiamos no pecado de pretender substituir-nos ao Criador. Somos criaturas, não somos omnipotentes. A criação precede-nos e deve ser recebida como um dom. Ao mesmo tempo, somos chamados a guardar a nossa humanidade, e isto significa, antes de tudo, aceitá-la e respeitá-la como ela foi criada. Então, neste número 56, o Papa insiste na tendência que hoje algumas ideologias, chamamos de ideologias do gênero, têm de querer nos mostrar que nós, no nosso nascimento, ou a partir da natureza, não somos homens nem mulheres. Somos apenas pessoas. Fazemos-nos homens e mulheres. E o Papa aqui insiste que é preciso olhar para a natureza, olhar para o biológico e, a partir do biológico, construirmos o social.
Então, temos o biológico e temos o social. Da fusão entre o biológico e o social, nós temos o psicológico, que é aquilo que se constrói desde dentro da pessoa, que acaba criando dentro da pessoa todo um conjunto de sensibilidades, todo um conjunto de perspectivas, de emoções, de sentimentos, de paixões, de inclinações, né? Essa questão psicológica que toca a nossa psique e nos orienta desde dentro. Isso é fruto da fusão entre o biológico e o social, respeitando a grande complexidade que isto significa. Mas, por que estamos a dizer isto? Trazemos esse contexto da confusão criada por este livro da 7ª classe, que tem um conteúdo sexual, homossexual, das orientações sexuais, da masturbação. E agora, para estas 3 lições, nesta perspectiva do que o Papa Francisco acaba de nos dizer. Eu podia aprofundar alguns aspectos que não vou aprofundar, mas só vou relançar-lhe neste momento. Como é que um homossexual, gay ou lésbica deve se comportar sexualmente na perspectiva da Igreja? O que são os chamados pecados de natureza sexual? E o que são os chamados desvios de natureza sexual? Como é que, na perspectiva da Igreja, devem ser tratados, devem ser vistos os homossexuais? Recordando-se que o Papa Francisco, perguntado sobre eles, ele apenas respondeu: quem sou eu para julgar? Como é que nós devemos tratar esses assuntos? Quais são as normativas que nós achamos que na sociedade podem ser boas? Olhando para o ensinamento oficial da Igreja, olhando para as tendências sociais e olhando para aquilo que se espera de uma sociedade como nossa, a moçambicana, na perspectiva da lei da família, que define no seu primeiro artigo a família como a célula da sociedade. Eu lancei aqui alguns desafios sem aprofundá-los, porque eu quero já ir para as 3 lições da semana. E se você acha que esses assuntos que eu levantei, sem aprofundá-los, são importantes, coloque lá nos comentários a necessidade disso e mostre o que você quer que nós tratemos aqui sobre esses assuntos. Mas, se me permite, deixe que eu entre nas 3 lições para esta semana. A primeira lição da semana vai para os pais e educadores encarregados de educação. A segunda lição da semana vai para você, para mim, para as pessoas, para cada um de nós na nossa identidade e orientação sexual. E a terceira lição da semana vai para a sociedade, para nós na sociedade. Essa sociedade enquanto algo que precisa de ser construído por mim a partir das escolhas que eu faço, incluindo as escolhas da minha identidade e orientação sexual. Primeira lição da semana: pais e encarregados de educação. Procurai educar os seus filhos na linha daquilo que a natureza plasmou neles. Sabemos que a natureza coloca a matéria, o sexo biológico, o sexo morfológico. E sabemos que a educação já está no âmbito social, não no âmbito da natureza. Então, pais e encarregados de educação, procurai educar os seus filhos de acordo com a natureza biológica deles. Se a sua natureza biológica é masculina, eduque para o lado masculino. Se a sua natureza biológica ou morfológica é feminina, eduque a criança para que despertem nela essas tendências próprias do feminino. Não se esqueça que o feminino e o masculino são construções sociais. Estamos na questão do gênero, né? São papéis sociais. E esses papéis sociais se constroem, primeiro,
a partir da educação. Por isso, receba essa tarefa de educar. Não venha com essa ideia de que não posso educar a minha criança nem para ser homem, nem para ser mulher, porque ela precisa de vir escolher sozinha no futuro. Não caia nessa tentação, porque a escolha, a capacidade de escolha, é também fruto da educação, a educação da vontade. E isso requer um grande trabalho dos pais nos filhos. Se você não educar nesse sentido, o seu filho, a sua filha, nem terá capacidade de escolher. Não se esqueça que há muitos hoje que fazem as coisas automaticamente sem escolher, por uma razão muito simples: não são capazes de escolher. Porque a escolha é fruto de educação. A escolha exige um trabalho muito grande dos pais e educadores, e depois, quando a criança ou o jovem ganha a sua autoconsciência, trabalho nele mesmo, consigo mesmo. Por isso, esta é a primeira lição da semana. Pais e encarregados de educação, procurai educar os seus filhos de acordo com o sexo biológico que a natureza plasmou neles. É verdade que temos casos excepcionais, algumas exceções, como o caso dos hermafroditas, mas exceção é exceção. E a exceção precisa de ser tratada a partir dela mesma como exceção. Se você gostou dessa primeira lição da semana, coloque seus comentários. Mas também, se não gostou ou não concorda comigo, coloque os seus comentários para podermos discutir. Por quê? Porque aqui é para debater, é para discutir. Segunda lição da semana. Eu vou para si, eu vou para mim, que já tenho uma identidade sexual, já tenho uma orientação sexual. Reconheça que a identidade que você tem e a orientação sexual que você tem é fruto da sua própria obra. Reconheça que você é a sua própria obra. Esta segunda lição da semana tem dois lados. É como se fosse uma moeda com dois lados. O primeiro lado é este, de você reconhecer que você é fruto das suas próprias escolhas, que você é a sua própria obra. Aqui eu gosto daquela reflexão de Alexis Carrel, que também já partilhei consigo em algum dos vídeos atrás, em que ele diz que o homem não pode fazer-se sem sofrimento, porque ele é ao mesmo tempo o mármore e o escultor. E quando eu falo disso, muitas vezes trago também aquela imagem do homem construindo-se a si mesmo, do homem esculpindo-se a si mesmo. Eu sou a minha própria obra e eu sou também o meu próprio desafio. Cada vez que eu me supero a mim mesmo, é a mim que eu venço. Então, é importante essa ideia. E essa ideia também entra na área da identidade sexual e da orientação sexual. A minha identidade sexual não é algo fixo. Ela vai mudando, ela vai se redefinindo cada tempo que passa e cada trabalho que eu faço nela. Assim como a minha própria orientação também, ela é um processo. Não são realidades fechadas, são realidades dinâmicas. Quanto mais consciência eu tiver da minha identidade sexual e da minha orientação sexual, mais possibilidade eu tenho de colocar minha voz, de colocar a minha mão nelas mesmas. Por isso é essa a segunda lição da semana, o primeiro lado, a primeira vertente. Reconheça que você é a sua própria obra. A sua identidade sexual é a sua própria obra. A sua orientação sexual é a sua própria obra. Os pais e educadores fizeram um trabalho de educação e puseram em você predisposições. Agora é você que faz as suas próprias escolhas e você se constrói a si mesmo. O segundo lado desta mesma lição, qual é? Tendo você consciência de que você é a sua própria obra, procure escolher aquilo que a natureza já plasmou na sua própria vida, no seu próprio corpo. Reconheça-se. Uma coisa é a matéria, o sexo biológico, o sexo morfológico, a parte física,
outra coisa é a forma, que é aquilo que é construção social. É nessa mesma construção social que você precisa de exercer a sua liberdade de autoconstrução sobre a matéria que você já é. Então, o lado B dessa segunda lição da semana é que você, tendo a matéria, tendo o lado biológico, escolha construir a sua própria identidade sexual e a própria orientação sexual de acordo com essa mesma natureza. Mas o que é que eu estou a querer dizer, de fato? É lição, porque você pode fazer diferente. Porque você pode construir uma identidade sobre outra natureza, sobre natureza diferente daquilo que é a sua própria natureza, que é o seu próprio biológico. Você pode fazer isso. Você pode construir outras identidades. Então, nessa segunda lição, lado B, eu estou a lhe dizer, construa a sua própria identidade de acordo com essa natureza que o mundo, com essa identidade, ou com essa matéria, não identidade, com essa matéria que a natureza lhe deu. E você é capaz disso. Preciso reconhecer que nós somos capazes disso. Não fomos destinados ou predestinados no que diz respeito ao gênero, no que diz respeito à construção social. Estamos sempre em processo. Por isso você é capaz disso. Por isso eu lanço esse desafio. Construa-se nesse sentido. Se você concorda com essa segunda lição, que tem duas vertentes, o lado A e o lado B, se você concorda com isso, comente. Se você não concorda, eu gostaria de ver os seus argumentos. Escreva, vamos discutir, porque esta é matéria de muito debate. Terceira lição da semana. Eu disse que nessa terceira lição da semana eu olho para a sociedade. Eu olho para a sociedade. A questão é essa, nessa terceira lição. É bom para a sociedade você definir-se. É bom para a sociedade você definir-se, sobretudo, de acordo com aquilo que a natureza lhe deu. É bom para a sociedade aquele que tem um sexo morfológico feminino ser mulher. Aquele que tem sexo biológico ou morfológico masculino ser homem. Por quê? Porque isso acomoda. Eu estou a olhar para a realidade, sobretudo, da sociedade moçambicana, que é ainda uma sociedade que traz algumas sensibilidades culturais, religiosas, legais, que precisam de ser respeitadas. Eu falei aqui da lei da família, que no seu artigo 1º define família como a célula da sociedade. Então, se a família é célula da sociedade, quer dizer que a nossa sociedade fica viva se as famílias estão vivas. E quando falamos dos componentes da família, a nossa lei da família ainda refere que se trata de uma instituição que se constrói por meio de casamento feito por um homem e uma mulher, de onde nascem os filhos. Então é essa perspectiva que você precisa de ter, que eu preciso de ter. É isso que a sociedade espera de mim. É isso que a sociedade espera de todo aquele que vai constituir família. É verdade que não existe regra sem exceção, mas a exceção deve ser tratada como exceção e a regra deve ser tratada como regra. Eu estou a falar de uma sociedade moçambicana, mas eu lanço esse desafio também para a sociedade mundial toda. Que sociedade nós estamos a construir? Até agora, homem e mulher, macho e fêmea, juntos é que tornam possível a constituição, a continuidade da prole. Você gostou destas 3 lições da semana? Ou lhe provoquei? Ou não gostou? Ou não concorda comigo? Eu espero os seus comentários nessa matéria. Comente também sobre o que você achou sobre aquela matéria que está naquele livro da 7ª classe. Que, bom, as nossas autoridades da educação disseram que os professores já não hão de dar na sala de aula aquelas matérias, mas elas estão lá, elas já entrou. O que é que você achou dessas mesmas matérias? Comente. Eu gostaria de ter os seus comentários, gostaria de ter as suas reflexões para juntos crescermos nessa matéria e talvez sermos uma luz que ilumina aqueles que tomam decisões sobre essas matérias para o bem da nossa sociedade.
Não se esqueça desse detalhe que acabei de dizer. Uma coisa é o natural, o biológico, outra coisa é o social. O social é construído por nós. O biológico está ali. O desafio que nos lança o Papa Francisco é que essas duas realidades se distinguem, mas não se separam. Isso é verdade. Essas duas realidades se distinguem, mas não se separam. Uma realidade adquire-se pelo nascimento, pela natureza. A outra realidade adquire-se pela educação, pela construção social. Na primeira questão, eu não tenho escolha. Recebi, pronto. Na segunda questão, eu tenho escolha, tenho responsabilidade e sou chamado a construir nessa adequação com o natural. Se você gostou dessas 3 lições da semana, conforme já referi, coloque seus comentários, coloque o seu like, inscreva-se nesse canal, ative o sininho das notificações para sempre receber a notificação quando nós aqui pusermos algum novo vídeo e não se esqueça de partilhar esse vídeo com todos aqueles que também querem fazer parte deste debate e tecer os seus comentários. Para terminar, eu gostaria de lhe convidar para assistir um site na internet, um site chamado Vibrações, né? É um site que foi lançado agora, no dia 14 de fevereiro, dia dos namorados, né? E há várias instituições que se uniram, eu vou destacar 3 sobretudo, que se uniram para fazer surgir este site chamado Vibrações. Está a Associação Coalizão da Juventude Moçambicana, ou simplesmente Coalizão, juntamente com a Universidade Católica de Moçambique e a Main Street University. Então, essas 3 instituições e outras, outras da África do Sul, fizeram uma parceria boa para abrir e lançar este site chamado Vibrações. Eu vou colocar lá embaixo, o próprio site para que você possa aceder, ou veja na descrição. Na descrição eu também vou colocar este site para que você possa assistir. Qual é o conteúdo? O conteúdo é a educação dos jovens e adolescentes sobre matérias de natureza sexual. Portanto, é a educação sexual dos jovens e adolescentes. Entre nesse site, faça as suas perguntas, coloque também os seus comentários, concordando, não concordando. Fale, porque nós queremos ter as suas impressões, queremos ter os seus comentários, as suas reflexões. É um site que veio para educar, porque a sociedade atual precisa muito dessa educação, sobretudo nessa área sexual. Mais uma vez, muito obrigado por ter me acompanhado nesta reflexão, nestas 3 lições da semana. E eu paro por aqui e eu espero por si na próxima quarta-feira para mais umas 3 lições da semana. Tchau!